falar de um assunto que a gente está cobrindo aqui no Morning Show desde ontem, essa questão do velório do nosso ídolo do futebol, do Pelé. Agora o corpo de Pelé já segue em cortejo pelas ruas de Santos. A gente está acompanhando imagens ao vivo agora, o caixão do Pelé coberto pela bandeira do Brasil, em cima de um carro do Corpo de Bombeiros, aplaudido pelo público presente. A gente segue trazendo essas informações ao vivo para vocês, direto de Santos. E o Felipe Campos trouxe pra gente muitas curiosidades hoje a respeito do rei do futebol. Curiosidades que extravasam até essa história profissional e trazem um pouco do homem, do Edson Arantes do Nascimento. Pois é, olha só, vocês sabem que o maior ícone do futebol do século XX, mesmo com status de rei, Pelé trazia hábitos simples, e trago para vocês agora algumas curiosidades sobre o grande fenômeno do futebol mundial. Bom, é o seguinte, vocês sabiam que aos 10 anos de idade, Pelé, juntamente com os amigos, montou um time de futebol chamado 7 de Setembro. Pois é. E o uniforme, e para eles comprarem o uniforme, o que eles faziam? Eles roubavam o amendoim na venda e vendiam nos vagões dos trens. E aí eles juntaram a grana. Isso foi lá ainda quando ele era criança, ele tinha 10 anos de idade. E aí eles vendiam esses amendoins nos vagões para poder comprar ali o uniforme, para poder fazer do time 7 de Setembro. E aí, em uma entrevista para a revista Playboy, Pelé afirmou que perdeu, olha, pasmem, para tudo, gente. A gente tem que trazer um appetite, uma historinha boa. É que ele perdeu a virgindade com um menino gay da cidade. Olha só que loucura. Pois é. E essa foi uma entrevista que ele deu lá na Playboy. Aí o seguinte, anos mais tarde, o Pelé disse o seguinte, que ter sido mal interpretado. Ele argumentou que, na verdade, era o resto do time do Baquinho que se relacionava com o menino ali da turma, enfim, e que ele não participava de absolutamente todos nada menos ele, é isso? Todos ele, menos ele. Pelé tinha o paladar infantil e várias restrições alimentares. O Reis gostava do trivial, não curtia comidas elaboradas e muito temperadas. Um bom bife, arroz, feijão, salada e batata frita deixava o rei bem feliz. Pelé não tinha hábitos de doce, mas curtia um belo pudim de leite feito pela sua mãe, Dona Celeste, ou frutas, e era viciado também em frutas, né? Que, como todo esportista, além de futebol, o esportista amava jogar tranca ou truco com os amigos. Pelé se dizia espiritualizado, mas não tinha uma religião definida. Que isso é muito comum. Às vezes as pessoas elas acreditam em algumas coisas, mas também não seguem nenhuma religião. Com várias, tanto né? que muitos dizem que o casamento dele com a Síria, né, que foi o casamento antes da própria Márcia Ock, chegou ao final devido à religião que ela insistia em arrastá-lo para cultos, para a igreja, e tinha aquele discurso evangélico e tal, e disse que isso foi, acho que cansando um pouco Pelé, e aí ele disse para ela, vá com Deus, né? Olha, eu sei que às 8 tem uma pergunta para você, Felipe. Sobre o que a gente estava conversando, dos jogadores que não foram prestar as últimas homenagens. Eu queria te perguntar se você tem informação de algum jogador que visitou Pelé durante a hospitalização dele. Não, então parece que não, assim. Parece que assim, não. Até porque, como o estado dele estava muito debilitado, ele não estava recebendo visitas no hospital. Só a família, né? Só a família. Ainda mais por causa dessa história de Covid, que inclusive parou. Eu não vi mais falar de Covid, acabou. O Lula tá aí agora, acabou o Covid, acabou. Não, no metrô ainda tem que usar, gente. E aí o que acontece? E no aeroporto também. Na verdade, ele não estava podendo receber visitas, justamente por causa disso, nessa fase, porque eu acho que na casa dele em Santos, enfim, aonde ele estava morando, acho que realmente ele recebeu algumas visitas. Mas no hospital, eu acredito que não, porque ele estava com a imunidade muito baixa. Olha, mas deve ser uma coisa muito legal, marcar a vida das pessoas assim, né? Você, a trajetória dele, e imagina o sofrimento da mãe dele, né? Porque não é o natural da vida. Você perder o filho, o filho ir primeiro que a mãe, Olha, sabe? mas você sabe que ontem eu comentei aqui também, eu acho que ontem eu falei disso, que às vezes, Joel, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas.
né? E às vezes o que acontece, vocês veem, né? A dona Celeste, aos 100 anos de idade, completou 100 anos agora, em novembro, e ela tem Alzheimer, né? Então, ou seja, não contaram nessa hora você não sabe se é melhor você... A reação é difícil de entender como vai ser, né? O quanto ela se lembra, o que isso significa. Eu vi que não iam contar para ela, né? Não sei se mudou isso, se não... Mas agora ela vai ver um cortejo parado na porta dela. Chegou nesse momento em que agora é a última despedida. Acho que devem ter chegado à conclusão de que talvez fosse melhor, né? Talvez até consultando os médicos e tal. Depende do estágio também da doença, né? Minha bisa teve e ela lembrava de algumas coisas do passado dela e de alguns netos em específico. Fica mais presente, claro, né? E o presente mais esquecido, a Maria Lúcia disse que ela tem uma noção, alguma coisa, mas ela não tem um entendimento total, completo. Nossa, uma doença muito triste. Ontem a gente trouxe também um assunto no Morning, que foi em relação do Pelé com a Sandra Regina, né? Que é a filha dele, que não foi reconhecida pelo rei do futebol, ela que morreu em 2006 em decorrência de um câncer. E ontem, os filhos da Sandra Regina, eles foram ao velório do rei do futebol na Vila Belmiro e contaram ali que perdoaram o avô antes da morte, ali na última quinta. Os netos do Pelé, eles moram nos Estados Unidos e eles foram ao Hospital Albert Einstein a pedido do avô. E o que eles contaram é que esses últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes, né? O Gabriel disse que conversaram, que ele disse o quanto admirava o Pelé como jogador, como pessoa, ficaram de mãos entrelaçadas, oraram, conversaram também. E esse neto do Pelé contou que foi um momento muito triste, mas muito importante para ele e para o irmão Otávio. E o Otávio, inclusive, complementou dizendo que eles conseguiram finalizar perdoando e que esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas, disse Otávio, que é um dos netos aí do Pelé. Então, acho que fechando um pouco também essa história, achei bonito isso de falar de perdão e de amor, né, como legado, porque, de fato, é o que a gente estava dizendo também aqui, não estou passando pano para nada, gente, mas as pessoas erram em vida mesmo, elas erram. E, às vezes, não dá tempo de você voltar atrás do seu erro. No caso, ele perdeu uma filha sem reconhecê-la. Mas né? o Pelé reconheceu outros filhos, não reconheceu? Teve algo na relação com essa que teve alguma picotou, coisa, né? Que acabou judicializado, inclusive. O Felipe contou bastante dessa história na ontem. Verdade, essa história eu acompanhei bem, Joel, porque eu cobri na época, quando ela estava doente, enfim, e cheguei, conheci a Sandra, uma pessoa incrível, uma mulher, enfim, tipo, com uns conceitos e uns princípios bem interessantes. Ela foi vereadora na cidade de Santos e na época, quando eu conversei com ela, ela já estava em tratamento, porque o câncer dela foi fulminante. Ela pegou, ela descobriu em 2005, ela já estava, quando ela descobriu que era que inicialmente primário foi num câncer de mama, e quando ela começou o tratamento, já tinha metástase praticamente espalhado no corpo inteiro. Então, assim, foi uma história, foi bem difícil, tanto que não deu para contornar e ela acabou falecendo em 2006, inclusive, um pouco, nem chegou a completar um ano, né? Mas aí ela, infelizmente, partiu. E aí o que acontece é o seguinte, eu conversei, e essa história foi uma história que me chamou muito a atenção na época. Porque até então ela tinha o nome dele, mas ela não tinha aproximação. Ela tentava pelo menos que os filhos conhecessem o avô e a assessoria, enfim, e a assessoria não deixava, esbarrava, não queria, enfim, mas que muitas coisas não chegavam até ele, né? Eu acho que, sei lá, mas enfim, né? Eu acho que foi tudo resolvido entre eles.